Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Que alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez com os irmãos. Culto maravilhoso, né? Já podemos sentir a presença de Deus. Deus está nesse lugar. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Escritura no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Amém. Só justificando aos irmãos a ausência dos pastores. O pastor Israel está ministrando na segunda igreja congregacional, lá da Coab 1. E o pastor Jonatas está em Jupi, na festividade da congregação, também ministrando a palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1. Passagem bem conhecida. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 7. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta para ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios os que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ela veio a fazer saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e nós nesse momento te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Ó Senhor, sabemos que na nossa mente nada podemos compreender, senão pelo teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, aplica essa palavra nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos acerca do tema o Deus provedor. Nosso Deus é um Deus provedor. Nosso Deus é aquele que provê nas nossas vidas todas as coisas. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, vem dele. E esse texto é um texto que vai demonstrar esse caráter provedor do nosso Deus. Nós lemos aqui um texto no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, que fala de uma mulher viúva que procura um homem de Deus com uma necessidade. E para nós entendermos o contexto social, político, espiritual daquela época que explica essa necessidade. Se nós olharmos, por exemplo, para o capítulo 3 do segundo livro dos Reis, nós vamos ver que Israel estava vivendo um tempo, como era muito comum do povo de Israel, uma época difícil espiritualmente, uma época de conflitos militares, uma época de divisão do próprio reino de Israel. E essa confusão nos reinos, esses conflitos militares geravam problemas sociais. As pessoas passavam por dificuldades naquela época, por causa de todos esses conflitos, por causa da distância que os reis, que o povo tinha do Senhor, e consequentemente, o povo também perecia, passava por dificuldades. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, a viúva chegando diante de Eliseu, e aquela viúva apresentava um drama ainda mais sério, ainda mais profundo. Ela não apenas estava passando por dificuldades,
ela não apenas estava passando por necessidades pontuais, mas ela tinha uma dívida a ser quitada. E essa dívida não apenas era uma dívida qualquer, também trazia um outro drama que estava passando. Ela havia perdido seu marido. E o seu marido, na administração das finanças da casa, havia, de uma certa forma, falhado, porque tinha deixado essa dívida para ela e para os seus filhos. E aquela mulher, ao perder o seu marido naquele momento, se vê ali os credores na sua porta, cobrando a dívida, e na iminência de levar os seus filhos para quitarem essa dívida como servos, porque naquela época era permitido na lei que alguém que não tivesse como pagar uma dívida poderia ceder os seus filhos ou um de seus filhos para que aquele filho trabalhasse durante um determinado período de graça para poder saldar a dívida. E então imaginem aquela mulher que acabara de perder o seu marido, sabe que havia dívida e tem os seus credores cobrando, e na iminência de perder os seus filhos por um longo período, não sabe ali o que fazer e procura o profeta, o homem de Deus, e leva até ele essa necessidade. E o texto diz que o profeta então dá algumas instruções àquela mulher, e ela faz exatamente o que o profeta orienta, e então ela vai e faz tudo o que ele diz, e ali Deus, meus irmãos, manifesta o seu caráter provedor na vida daquela família. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de refletir nessa noite com os irmãos. Nós vemos a história, para começar, daquele homem que havia deixado um legado financeiro negativo para aquela mulher. Ele havia talvez falhado nas finanças da sua casa. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui no primeiro ponto, na primeira lição que esse texto nos mostra, é que nós, na administração da nossa casa, das nossas finanças, nós podemos até falhar, mas nós jamais devemos falhar no legado espiritual que nós deixamos para a nossa família. Aquele homem havia falhado em administrar as finanças, aquele homem havia deixado uma dívida, é verdade, mas o texto vai dizer no verso 1, ela mesmo diz ao profeta: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Quem, irmãos, pode dizer isso? Quem pode chegar para outra pessoa e usar isso como um legado que havia deixado? Ele temia ao Senhor. Ela chega para o profeta, e o que ela usa de argumento para que o profeta dê atenção à sua necessidade, não é que ele servia exatamente ao profeta, ele era da escola de profetas de Eliseu. E Eliseu o conhecia, ela poderia ter usado qualquer outro argumento. Ela poderia usar o argumento que ele se dedicou muito ao serviço. Ela poderia ter usado o argumento que ele talvez serviu a Eliseu diretamente. Mas ela diz: tu sabia que ele temia ao Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos aqui nesse texto, nesse primeiro versículo, que nós podemos até falhar nas nossas finanças, na nossa vida pessoal e em outras áreas da vida. Mas o Deus provedor honra aqueles que investem a sua vida no reino. O Deus provedor, meus irmãos, honra quando nós o tememos, quando nós o obedecemos, quando nós temos uma vida dedicada a Ele e ao seu reino. Ela diz: o teu servo temia ao Senhor. O temor do Senhor é o maior patrimônio que nós podemos deixar para a nossa família. O maior exemplo, o maior patrimônio que nós podemos deixar para a nossa família é o temor do Senhor. Hoje em dia é muito comum nós vermos pessoas, principalmente no Brasil, está virando, digamos assim, sendo mais disseminado a ideia de fazer investimentos financeiros. Nós vemos pessoas fazendo investimento em bolsas de valores, em imóveis e ações. Isso tudo é muito bom. Pessoas preocupadas com a aposentadoria, fazendo previdência privada, preocupado com a educação dos filhos, fazendo poupança. Isso tudo é muito bom e é muito importante. Mas se nós fizermos tudo isso, mas não deixarmos um legado espiritual para as nossas famílias, nós fracassamos. Se no final das nossas vidas, nossos filhos, nossa esposa, não poder olhar para trás e dizer: ele temia ao Senhor, nós fracassamos. Esse homem, irmãos, ele morreu
deixou uma dívida para aquela viúva, deixou ela com o risco até para os seus filhos terem que saldar aquela dívida. Mas algo ele tinha deixado para aquela família. Ele tinha temido ao Senhor. Ele não deixou bens, mas deixou testemunho. O favor de Deus não pode ser comprado, mas quando entregamos o nosso coração, Ele supre as nossas necessidades. Deus não é um Deus mercador, que negocia as suas bênçãos, mas é um Deus provedor, que abençoa aqueles que o servem e que o temem. E Deus não abandona aqueles que lhe pertencem. Naquela época, provavelmente, muitas outras pessoas também passavam por necessidades, pois era uma situação social, não era uma situação pontual com aquela viúva. Mas Deus não abandona, não desampara aqueles que lhe pertencem. E Deus apenas não desampara aqueles que estão vivos, mas a sua descendência também Deus não desampara. O salmista diz: eu nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus ampara, Deus cuida da descendência também daqueles que o temem. E aqui, meus irmãos, nós também vemos que há um princípio no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor Jesus vai dizer isso. Ele diz: não tenham ansiedade com coisa alguma, não vos preocupem com coisa alguma. E começa a dizer aos seus discípulos que o Pai cuida dos animais do campo, cuida das flores do campo, e vós que valem mais do que isso, Deus também não cuidará. E o Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aquele homem passou a vida dedicada ao serviço do templo, passou a vida dedicada ao Senhor, temendo ao Senhor, e mesmo no final da sua vida, o seu legado foi deixar para a sua família o temor do Senhor, e Deus acrescentou aquilo que faltava àquela viúva. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, sobre o Deus provedor, é que o Deus provedor multiplica aquilo que estamos dispostos a entregar. Nós vamos ver em vários exemplos da Escritura, em que Deus ele não cria do nada, como foi no princípio. Deus ele vai multiplicar aquilo que está à disposição nas suas mãos. Um grande exemplo disso é quando o Senhor Jesus está com aquela multidão. E então os seus discípulos dizem: mestre, como vamos alimentar tanta gente? Como vamos alimentar milhares de pessoas? E o Senhor Jesus disse: o que é que tem por aí? E ele diz: tem um menino ali com uns pães, uns peixes, mas não dá para nada. E Jesus diz: manda todo mundo sentar. Traz para mim os pães, os peixes. E a Bíblia diz que todos são alimentados. E que não só todos são alimentados, mas são fartados ao ponto de sobrarem cestos de pães. Deus, meus irmãos, está disposto a multiplicar tudo aquilo que nós estamos dispostos a repartir. Aquela mulher chega para o profeta e diz a ela a sua necessidade. E a pergunta mais coerente ou mais lógica que poderia existir do profeta era dizer: o que é que mais está faltando? Tem essa dívida, mas você tem o que comer, você tem o que vestir, tem onde morar. Talvez a pergunta mais lógica, quando alguém chega para a gente com uma necessidade, é perguntar o que mais falta. Mas não é isso que ele faz. Ele pergunta: o que tu tens em tua casa? E ela diz: eu não tenho. Em primeiro lugar, ela diz: eu não tenho nada. Depois ela se lembra e diz: eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Veja, meus irmãos, aqui também há uma lição importante para nós. Muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e achamos que não temos nada. Achamos que nada possuímos e deixamos de olhar para aquilo que Deus já nos deu. Nós olhamos muitas vezes tanto para as necessidades, tanto para aquilo que nos falta, que muitas vezes deixamos de olhar para aquilo que Deus já proveu em nossas vidas. Aquela mulher não tinha apenas uma botija com azeite, ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos e ela tinha acesso ao homem de Deus. Ela tinha muita coisa, mas em primeiro lugar ela diz: eu não tenho nada. Nós precisamos aprender, irmãos, a olhar para aquilo que temos e a colocar à disposição de Deus, para que Deus provenha nas nossas vidas.
Quando às vezes nós nos retemos, nós achamos que não temos nada e buscamos a provisão de Deus sem colocar à disposição aquilo que temos, o nosso tempo, os nossos recursos, ainda que limitados, a nossa disposição, o nosso amor, o nosso serviço ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, olhar para aquilo que Deus já nos deu e colocar à sua disposição para que a sua graça multiplique em nossas vidas. A botija pequena vira semente para que Deus possa realizar o milagre. Assim como foi com Moisés, quando Moisés diz ao Senhor, lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus o chama para a missão de libertar o povo do Egito, ele diz: Senhor, eu não sei nem falar. E o Senhor olha e diz assim: o que é isso na tua mão? E ele diz: é um cajado. Ele diz: pronto, com esse cajado aí você vai libertar o povo. Um cajado, irmãos, não era um pedaço de madeira. E Deus diz: leva o cajado, e com o cajado você vai libertar o povo do Egito. Nós vemos aqui, irmãos, que o que entregamos, Deus transforma, mas o que retemos permanece igual. Nós precisamos apresentar o pouco que nós temos a Deus. O pouco consagrado vira muito multiplicado. Pouco nas mãos de Deus torna-se o suficiente. Nós temos aquele ditado, né, que diz assim: pouco com Deus é muito, não é verdade? Até as pessoas que não são crentes costumam dizer, e é verdade, meus irmãos. Deus multiplica o pouco que nós temos, quando nós consagramos a Ele, quando nós colocamos diante dEle, para que Ele possa ser o nosso Deus provedor. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, a igreja de Filipos havia enviado uma oferta a Paulo, e ele diz: eu estou suprido, eu estou alegre, porque vocês se lembraram de mim. E no verso 19 ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja generosa, era uma igreja que se associava com Paulo nas missões que Paulo empregava. E ele diz no final do texto que Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus transforma insuficiência em abundância. Nós vemos aqui outra lição importante, meus irmãos, no texto. No verso 3, o Deus provedor age por meio das pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Perceba que quando o profeta instrui a mulher, a viúva, a ir para casa, ela diz: arrume vasilhas com todos os seus vizinhos. E a pergunta que fica é: alguém empresta vasilha a quem não gosta, a quem tem inimizade, a quem tem mau testemunho? Aquela mulher, provavelmente, por causa do seu marido, seguindo o exemplo do seu marido, tinha bom testemunho na comunidade em que eles viviam. E não teve dificuldades de conseguir muitas vasilhas, porque ela tinha bons relacionamentos com as pessoas que ela convivia. Muitas vezes nós nos vemos necessitados de alguma coisa. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e nos perguntamos: a quem eu vou recorrer? Muitas vezes, por causa dos nossos comportamentos, afastamos as pessoas do nosso convívio. Às vezes, quando nós temos uma necessidade, é que nos damos conta: a quem eu vou pedir? Com quem eu vou contar? A quem eu vou pedir ajuda? E se eu pedir, será que vai me ajudar? Mas quando nós, irmãos, nós temos bom testemunho, quando nós cultivamos bons relacionamentos, quando nós falamos das nossas necessidades, nós não temos dificuldades de receber ajuda. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus usa relacionamentos como parte da provisão. Muitas vezes, Deus provê nas nossas vidas por meio das pessoas. Muitas vezes, quantos testemunhos, quantas histórias nós já não ouvimos de pessoas estarem passando por dificuldades, dizer: rapaz, eu estava passando por aquela dificuldade e aquela pessoa veio e me ajudou. E foi bênção, e foi provisão. Deus usou ela para prover a minha necessidade, para prover na minha vida. Nós precisamos tomar isso como lição, irmãos, e cultivar bons relacionamentos, cultivar relacionamentos saudáveis no nosso meio, na nossa comunidade. Os vasos não caíram do céu, vieram dos vizinhos. Deus nos abençoa por meio da comunidade de fé. Quantas vezes apresentamos as nossas necessidades? A Bíblia diz que devemos apresentar as nossas necessidades aos santos. Quantas vezes fazemos isso
e Deus vai provendo, e os irmãos vão ajudando, e Deus vai trabalhando no coração e na vida de cada um, e quando nós vemos, aquela necessidade foi suprida. E nós olhamos para o céu e dizemos, não, Deus não mandou do céu direto para mim, mas mandou do céu pelas pessoas, pelos relacionamentos, pelos irmãos da fé. Deus usa, irmãos, pessoas para nos abençoar, e é por isso que nós devemos cultivar bons relacionamentos. Provérbios capítulo 3 diz que a vida íntegra gera favor diante de Deus e dos homens. O bom testemunho, meus irmãos, é um canal de bênçãos que Deus usa para nos abençoar. A comunidade pode ser parte da resposta de Deus. Deus move pessoas ao redor para participar daquilo que nós precisamos. Relacionamentos saudáveis são canais divinos. Aquela mulher instrui os seus filhos e eles saem na vizinhança batendo de porta em porta. Me empresta uma vasilha, me empresta uma vasilha. E eu não sei nem se os vizinhos perguntaram para que era. Mas eu sei que o texto diz que ela tinha muitas vasilhas. Porque ela tinha muitos relacionamentos que ela tinha cultivado ao longo da vida, através do seu testemunho de fé. E ali ela conseguiu que Deus provesse na vida dela. E prestem atenção, irmãos, aqui. A proporção do azeite que ela teria para viver foi proporcional à quantidade de vasilhas que ela tinha. O texto diz que quando acabaram as vasilhas vazias, a Bíblia diz, então o azeite parou de jorrar. Então, se ela tivesse apenas uma vasilha, seria uma vasilha que ela ia ter de azeite. Se ela tivesse duas, seria duas, e assim por diante. Nós precisamos, irmãos, entender aqui que nós precisamos nos esforçarmos para cultivar bons relacionamentos. Muitas vezes, conviver na comunidade da fé não é fácil. Nós convivemos com pessoas que nós não escolhemos para conviver. Eu lembro de um amigo meu, quando se converteu, ele me disse essa frase, ele novo convertido na fé, e ele disse, rapaz, eu aprendi uma coisa interessante na igreja. Antes de eu ser crente, eu escolhia os relacionamentos que eu tinha. Agora é Deus que escolhe para mim. Eu chego na igreja e já está lá os irmãos e eu convivo com eles. E eles são meus irmãos, são meus amigos, eu convivo, eu vou na casa deles, eles vêm na minha casa, nós cultivamos esse relacionamento. E relacionamentos que o próprio Deus escolheu para nos abençoar, meus irmãos. Não desprezemos isso. Que possamos cultivar esses relacionamentos. E quando a necessidade chegar, Deus vai prover nas nossas vidas através das pessoas que estão à nossa volta. Outra lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o Deus provedor age por meio do nosso trabalho. Deus não manda direto do céu, nós estamos lá deitados no sofá, esperando, oramos e dizemos, Senhor, vai mandar aqui em casa chegar a minha provisão. Nós aprendemos aqui com essa viúva e com os seus filhos, que Deus provê, a provisão vem do alto, vem do céu, vem daquele que pode todas as coisas, mas Deus provê por meio do nosso trabalho. O profeta não diz assim, vai para casa que as vasilhas já estão lá, Deus já mandou os vizinhos deixar lá, e o azeite já está lá, em todas elas cheio. Não, o profeta diz, vai, pega as vasilhas, vai na tua casa e vai derramando e enchendo uma por uma. E através dessa atividade, Deus vai provendo e vai gerando mais azeite para que ela possa encher as vasilhas. A multiplicação é divina, mas o processo envolve esforço humano. Deus multiplica enquanto trabalhamos. A provisão acompanha o movimento das mãos obedientes. Provérbios 14, verso 23 diz, em todo trabalho há proveito. Meus irmãos, nós estamos enfrentando tempos difíceis com a nova geração, nada contra a nova geração, pelo contrário. Mas nós fazemos recrutamento e seleção onde eu trabalho, e nós temos enfrentado cada dia mais dificuldades de contratar. Quando nós vamos fazer as entrevistas, nós perguntamos para os jovens, qual é o seu sonho, o que você deseja para o futuro? Uma grande parte diz, me aposentar com 30 anos, deixar de trabalhar, viver de renda passiva. E meus irmãos, nada disso, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas nós precisamos entender que o trabalho dignifica o homem. O trabalho foi o meio que Deus instituiu para nos abençoar, para prover nas nossas vidas. E essa mentalidade de se aposentar cedo, de não trabalhar, é problemático, meus irmãos. Principalmente com a nossa previdência, que depende das pessoas que trabalham hoje
para pagar aqueles que estão aposentados hoje. Eu fico me perguntando, quando as pessoas da minha idade, por exemplo, forem se aposentar, que essa geração que se aposentar com 30 anos, quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Meus irmãos, o trabalho é o meio pelo qual Deus instituiu para que nós possamos ser providos por Ele. Não desprezemos o trabalho, não desprezemos esse meio tão precioso, tão abençoador, tão dignificante que Deus escolheu para que Ele possa prover em nossas vidas. Quando eu converso com as pessoas já lá da empresa mais velhas, tem um vídeo, inclusive, que nós fizemos com um colaborador que trabalha conosco há 17 anos, ele é pedreiro. E no vídeo que ele faz, é um vídeo institucional da nossa empresa, que ele participa, e é interessante que ele diz assim: eu não saberia o que fazer se eu me levantasse de manhã e não soubesse para onde eu ia. A melhor coisa que eu acho é acordar de manhã e saber que tem o meu trabalho para eu ir. E aí quando a gente compara com a geração mais jovem, nós vemos que essa mentalidade é muito diferente. Talvez nós precisamos construir algo mais equilibrado, em uma geração que não pense só em trabalhar, mas uma geração que também não pense só em se aposentar. O trabalho é bênção de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Como é bom nós acordarmos de manhã e sabermos que nós temos um meio pelo qual Deus provê o nosso sustento. Deus provê o sustento da nossa família. Não desprezemos isso. O trabalho é bom. É claro que nos toma tempo, esforço, dedicação, nos faz passar por situações que muitas vezes não gostaríamos, mas é por meio dele que Deus tem provido o nosso sustento. Nós vemos aqui, irmãos, que há ainda uma quinta lição nesse texto que nós precisamos aprender. Quando a viúva vai para casa e que então termina de fazer aquela atividade, ela volta para o profeta e diz: pronto, os vasos estão cheios, Deus já realizou o milagre, e agora? E o profeta diz: vai para casa, paga a tua dívida. E o profeta diz o seguinte no verso 7: tu e teus filhos viverão do resto. E aqui, irmãos, há uma lição importante. O Deus provedor, Ele não apenas provê as nossas necessidades, Ele provê com o propósito de glorificar o seu nome. Aquela viúva, irmãos, a partir daquele momento, ela iria saldar a sua vida, a sua dívida, ela iria ter os seus filhos em casa, e iria ter sustento para ela e para os seus filhos. E todas as pessoas que chegassem na sua casa, iriam perguntar: mas rapaz, tu não estava endividada, teu marido morreu, deixou aquela dívida, e aí como é que está? Ela ia dizer: Deus realizou um milagre na minha vida. Ela iria testemunhar daquilo que Deus havia feito na sua vida. Deus não apenas saldou a dívida daquela viúva, mas deu dignidade àquela família. E tal dignidade fez com que aquela viúva glorificasse o nome do Senhor. Todos que soubessem da história, da dívida, do aperto que ela passou, da iminência de perder os seus filhos, saberiam também que o Deus provedor realizou um milagre na vida daquela família. Nós precisamos entender, meus irmãos, aqui, que quando Deus provê nas nossas vidas, às vezes mais do que o que precisamos para sobreviver, é porque Ele tem o propósito de que aquela provisão glorifique o seu nome nas nossas vidas. Nós precisamos entender que os recursos que Deus nos dá têm a utilidade não só de prover as nossas necessidades, não só de suprir aquilo que precisamos, mas de glorificar o seu nome através de como nós administramos os recursos que Deus nos dá. E a pergunta que fica, meus irmãos, é: nós temos administrado bem aquilo que Deus tem nos dado? Nós temos usado os recursos que Ele tem nos dado e tem provido em nossas vidas para a glória do seu nome? Como diz a Escritura: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, inclusive os recursos que Ele coloca em nossas mãos, para que possamos administrar. O que temos feito com aquilo que Deus tem provido em nossas vidas? E aqui, irmãos, eu gostaria, para finalizar, trazer algumas aplicações, para que possamos olhar para essas lições que vimos nesse texto e colocar em prática. Em primeiro lugar, devemos priorizar os investimentos espirituais. Aqui, irmãos, há uma lição importante nessa aplicação. Como eu falei anteriormente,
Nós temos nos preocupado muito em investir na bolsa, investir nas caixinhas do Nubank. Nós temos nos preocupado em investimentos em imóveis, em aposentadoria, e tudo isso é muito bom, é muito importante que façamos. Mas nós temos que priorizar os investimentos espirituais. Aquele homem temia ao Senhor. Nós podemos dizer o mesmo. Nós podemos dizer que deixaremos um legado para as nossas famílias de temor do Senhor. Nós podemos dizer que quando nós nos formos, nós deixaremos um legado de fidelidade ao nosso Deus. Nós devemos priorizar isso. Não adianta, irmãos, investirmos na questão financeira, se nós não investirmos no reino de Deus. Se nós não temos o nosso coração entregue ao Senhor, para que Ele multiplique a sua graça nas nossas vidas. Você pode até não deixar uma boa herança financeira para a sua família. Pode não ter uma boa reserva financeira na velhice, mas não deixe de ter um testemunho como esse homem. Ele temia ao Senhor. Segunda aplicação, valorize aquilo que Deus já lhe deu. Muitas vezes dizemos como a viúva, não tenho nada, mas ela tinha uma casa, 2 filhos e acesso a um homem de Deus. O que você tem? Pode não ser tudo o que você deseja, mas certamente é o suficiente para Deus. Nós precisamos, irmãos, valorizar aquilo que nós já temos, aquilo que Deus já tem nos dado e tem provido em nossas vidas. Rendamos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por todos os benefícios que Ele nos tem concedidos. Deixemos um pouco de lado as nossas necessidades e valorizemos aquilo que o Senhor já tem nos dado. Terceira aplicação, cultive bons relacionamentos. Deus provê por meio de pessoas. Não se isole da comunidade da igreja. Muitas vezes, irmãos, nós nos afastamos da comunhão da igreja. Às vezes vimos apenas para o culto de domingo e deixamos de ter comunhão com os santos. Deixamos de compartilhar as nossas vidas. Congregar não é apenas estar aqui reunido para um culto. Congregar significa estarmos unidos intimamente como comunidade de fé. Lá no livro de Atos, capítulo 2, o texto vai dizer no verso 24 o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja, irmãos, a essência da igreja é as pessoas ajudando umas às outras. É Deus provendo por meio dos recursos dos próprios irmãos. Cultive, meus irmãos, bons relacionamentos. Não deixe a comunhão da igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de estar aqui. Não deixe de participar da vida dos irmãos. E não deixe que os irmãos também participem da sua vida. Quarta aplicação. Não menospreze o valor do trabalho. Em tempos onde as pessoas querem enriquecer sem esforço, devemos valorizar os meios pelos quais Deus tem suprido a nossa casa. E por fim, meus irmãos, a última aplicação, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus não provê apenas para as nossas necessidades materiais. Antes de tudo isso, Ele proveu um Salvador. Meus irmãos, talvez aqui nós temos pessoas que vieram, que já são crentes, e olhem para essa mensagem e digam assim: na minha casa, graças a Deus, está tudo suprido. Eu não tenho necessidade de nada. Mas talvez na sua vida espiritual falte alguma coisa. E nós precisamos, irmãos, olhar para esse Deus provedor e entender que Ele não provê apenas para as nossas necessidades materiais. Ele provê também as nossas necessidades espirituais. Ele pode, irmãos, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão, avivar o nosso coração, alegrar a nossa vida com a sua presença, com a sua palavra. Meus irmãos, talvez algumas pessoas aqui que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não entregaram a sua vida para Ele. Assim como diz lá em Gênesis, quando Abraão leva o seu filho Isaque para o monte, e Isaque pergunta: cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro. E a boa notícia, irmãos, é que Deus proveu. Deus enviou o seu filho
para ser a propiciação pelos nossos pecados. Deus é um Deus provedor integralmente. Deus não provê apenas para essa vida, mas Ele provê a vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Se você chegou aqui hoje e ainda não creu no Salvador, Deus é o Deus que proveu o Cordeiro para ser morto em seu lugar pelos seus pecados. Deus é o Deus provedor das nossas necessidades materiais, mas sobretudo é o Deus provedor das nossas necessidades espirituais. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com essa palavra e que Ele possa aplicá-la no nosso coração. Amém?